Faça estas mudanças mentais e nunca mais se sinta impedido. Estoicismo. Você já se pegou hesitando antes de tomar uma decisão por medo do erro? Essa insegurança pode ser um peso que você carrega diariamente. O estoicismo ensina que o que realmente importa não são as situações externas, mas como reagimos a. Elas não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Lembra Epicteto. Imagine que você está prestes a fazer uma apresentação no trabalho. O coração acelera, as mãos soam e você se sente paralisado. A culpa é da audiência ou do que você pensa sobre a audiência. Se você se concentra no que pode controlar, sua preparação e entrega, diminui a pressão. Pense em cada palavra, nas expressões do seu rosto e na conexão que quer criar. É como estar num palco onde cada olhar é um convite à comunicação. Agora, reflita. Você costuma deixar que o medo do fracasso te impeça de agir? Ou já passou por situações em que sentiu que as expectativas dos outros te sufocavam? Essas perguntas podem te ajudar a perceber como a sua mente muitas vezes pode ser o seu maior obstáculo. Em vez de esperar que o nervosismo desapareça, que tal aceitar esse sentimento como parte do processo? A chave é perceber que o controle está na sua mente. Quanto mais você treina essa mudança, mais fortalecido se sente. Durante as próximas 24 horas, observe os momentos que o desafiam. Desfrute da curiosidade de entender como cada situação pode ser uma oportunidade de crescimento, ao invés de um fardo. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. Já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Imagine que você está na fila do mercado, prestes a pagar suas compras. Você percebe que esqueceu a carteira em casa e um sentimento de ansiedade começa a tomar conta. E num momento como esse, é fácil culpar a situação, o caos na fila, a distração que te levou a esquecer a carteira. Mas e se ao invés disso, você parasse para pensar em como sua mente está reagindo a isso tudo? O estoicismo nos ensina que a sabedoria está em reconhecer o que está sob nosso controle. A dificuldade não está em evitar o erro, mas em enfrentá-lo, diz Sêneca. A verdade é que muitas vezes somos nós quem criamos barreiras. O medo da inadequação do julgamento nos paralisa. Agora, reflita. Você já teve dias em que o medo de errar foi tão intenso que preferiu não tentar? Pense nas oportunidades perdidas, nas conversas que você poderia ter iniciado, nas descobertas que só aconteceriam se você estivesse disposto a falhar. Essa hesitação pode ser sufocante, mas é uma prisão criada pela própria mente. Quando você aceita que falhar faz parte do aprendizado, é como abrir uma janela em uma sala fechada. O ar fresco entra e traz uma nova perspectiva. Observe os pequenos erros como pedras no caminho, um tropeço que pode te ensinar a andar com mais firmeza. Durante os próximos dias, tente desmistificar situações que parecerem desafiadoras. Em vez de vê-las como ameaças, trate-as como convites ao autoconhecimento. E se começássemos a escutar nossa voz interior de outra forma? Ao invés de uma crítica severa, que tal torná-la mais gentil?
Essa mudança de narrativa pode fazer toda a diferença. Olhe nos olhos do desafio e diga: está tudo bem falhar, é assim que eu aprendo. E você, já parou para pensar nos diálogos que tem com você mesmo? Quais palavras e emoções você tem alimentado diariamente? No fim das contas, a vida é feita dessas trocas. O que importa é a sua resposta. Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de praticar a empatia, primeiro consigo mesmo, depois com os outros. Cada erro é uma oportunidade de conexão. Permita-se ser vulnerável, entender suas limitações. Isso não é fraqueza, mas um ato de coragem. Às vezes é preciso deixar ir a perfeição idealizada para chegar a uma versão mais verdadeira e gratuita de si mesmo. Ao final de cada dia, pergunte-se: o que aprendi hoje? Com essa simples pergunta, você começa a mudar sua perspectiva sobre cada evento. Ao aceitar essa nova abordagem, você pode descobrir que aqueles momentos de dificuldade são, na verdade, os alicerces de um eu mais resiliente e consciente. O caminho está diante de você, e ele começa onde você decide dar o primeiro passo. Que tal começar agora? Capítulo 2 de Orientação Estoica. Você já se pegou pensando em como seria a sua vida se você pudesse deixar as inseguranças de lado? Se sim, saiba que isso é um passo importante e que muitos de nós enfrentamos esse desafio diariamente. O estoicismo nos convida a explorar nossos sentimentos e a entender que a mudança começa de dentro para fora. Vamos imaginar outra situação. Você está com um amigo e ele compartilha uma ideia que considera incrível. Porém, você hesita em apoiá-lo. O medo de errar ou de parecer bobo pode te paralisar. Mas o que acontece se você simplesmente se permitir compartilhar seu pensamento? O estoicismo nos diz para valorizar a coragem de nos expor. O que realmente importa é a intenção por trás do que dizemos. Não é o resultado. Agora, reflita por um momento. Quantas vezes você deixou de ser você mesmo por medo da opinião alheia? Cada vez que guarda suas ideias, você se distancia de quem realmente é, e pode até perder oportunidades valiosas. A vida é cheia de incertezas. Por que não abraçar isso ao invés de lutar contra? A verdade é que todos nós podemos aprender a transformar a ansiedade em algo produtivo. Quando você se depara com um desafio, pergunte-se: o que posso aprender aqui? Essa reflexão simples pode mudar a sua experiência. Em vez de ficar preso ao medo do erro, você se torna um explorador do desconhecido. Pense nos momentos em que se sentiu paralisado. Essas experiências não são seu destino final. Elas são pontos de aprendizado. Ao invés de se cobrar por ser perfeito, que tal focar em fazer o seu melhor? E se errar? Isso é normal. Cada falha traz uma lição. O importante é que você continue avançando, mesmo que este seja um passo pequeno. E como podemos praticar isso no dia a dia? Comece com pequenas ações. Desafie-se a falar algo novo em uma conversa, ou a expressar sua opinião em um grupo. Você pode se surpreender com a recepção. E se sentir medo, reconheça isso e use-o como um impulso para continuar. Imagine-se como um artista criando sua própria obra, onde cada pincelada é uma escolha e cada erro é uma parte da história. Volte os olhos para dentro e olhe para a sua voz interior. Que tal mudar a forma como se trata? Ao invés de críticas duras, pratique a autocompaixão. Ao encarar os erros, diga a si mesmo: estou aprendendo e isso é válido. Isso pode ser libertador e, quem sabe, até motivador. Ao final do dia, reserve alguns minutos para refletir. Pergunte-se: o que eu fiz hoje que me aproximou do meu verdadeiro eu?
Isso pode ajudar a cimentar sua jornada de autodescoberta. Cada dia é uma nova chance de se tornar a melhor versão de si mesmo. E sim, isso inclui ter dias ruins e falhas. A beleza da vida está na nossa capacidade de nos reinventar. O caminho que você escolhe é claro. Cada passo conta. E quanto mais você se permite sentir e aprender, mais forte se torna. O estoicismo te convida a viver com propósito e coragem. Então, que tal dar o próximo passo já? Você está mais perto do que imagina. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e libertação. O futuro é seu. E você é o criador dele. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Agora que já falamos sobre como superar o medo e a insegurança, vamos explorar outra face desse processo, a ação. A vida é feita de escolhas, e muitas vezes somos paralisados pela análise excessiva. Afinal, como decidir com certeza quando tudo parece incerto? Imaginemos um momento comum, como escolher um restaurante para jantar com amigos. Você está indeciso entre várias opções. O que acontece? Muitas vezes, a indecisão gera ansiedade. O medo de não escolher bem pode fazer com que você hesite tanto que acabe perdendo a oportunidade de sair. O estoicismo nos ensina que a chave está em tomar decisões baseadas nos valores e nas prioridades que temos. A próxima vez que se pegar nesse dilema, pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim agora? A qualidade da comida, a companhia ou o ambiente? Frases simples como essa podem ajudar a clarear sua mente e a tornar a escolha mais fácil. Lembre-se, não existe decisão perfeita. O importante é agir, mesmo que você não tenha certeza total. Agora vamos falar sobre a autoconfidência. Quando você se vê diante de uma escolha, como um novo emprego ou um projeto, pode sentir uma pressão enorme sobre suas costas. Aqui entra uma prática muito poderosa. Avalie as consequências de sua escolha. Se a decisão não funcionar como você espera, e se isso significar apenas uma mudança de direção, você pode sempre ajustar o curso. Isso é parte do aprendizado. Pense na última vez que você tomou uma decisão importante. Como se sentiu depois? O que você aprendeu? Muitas vezes, podemos cair na armadilha de pensar que falhar em uma decisão é o nosso fim. No entanto, quando você vê essas falhas como oportunidades de crescimento, a pressão diminui. Cada passo que damos, mesmo os errados, nos ensina algo valioso. Praticar o desapego em relação ao resultado é fundamental. Pergunte-se: estou focando no que posso controlar? Se a resposta for sim, isso é um ótimo sinal. Se não, talvez seja a hora de repensar. Liberte-se da necessidade de aprovação externa. O que os outros pensam sobre suas escolhas não deve ditar quem você é. A cada dia, tente fazer pequenas escolhas com intenção. Ao tomar um café, por exemplo, não escolha apenas por impulso. Pergunte-se: qual bebida me fará sentir melhor hoje? Dessa forma, você começa a ter um papel ativo na sua vida, em vez de ser o espectador. Cada escolha, por menor que seja, é sua, e no final do dia, reserve um tempo para refletir sobre suas decisões. O que você aprendeu? O que funcionou bem? O que pode ser melhorado? Essa prática muda a forma como você vê sua vida e suas escolhas. Lembre-se de que nenhum caminho é totalmente reto. Haverá altos e baixos, mas cada momento pode ser um aprendizado. Essas reflexões moldam quem você é e como se posiciona diante da vida. Nos próximos passos,
continuaremos a explorar como construir uma vida com significado e propósito. O estoicismo oferece ferramentas valiosas que podem nos ajudar a viver de maneira mais consciente. Então, o que você vai decidir fazer? A jornada está em suas mãos. Cada escolha é uma chance de crescimento. Vamos juntos em direção ao próximo capítulo. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Ao falarmos sobre escolhas e decisões, muitas vezes esquecemos de um elemento essencial, a ação consciente. O processo de agir é uma oportunidade incrível para praticar o que aprendemos sobre o estoicismo. Lembre-se, a sabedoria estoica nos convida a viver intencionalmente. Então, como podemos incorporar isso no nosso dia a dia? Vamos imaginar que você acorda pela manhã. As opções são enormes. O que comer, que roupa vestir, que tarefas priorizar. Às vezes, a quantidade de escolhas que temos pode ser esmagadora. Em vez de deixar que isso te paralise, que tal escolher uma pequena ação consciente logo cedo? Isso pode ser uma xícara de café, uma caminhada rápida, ou até mesmo escolher um pensamento positivo para começar o dia. Quando você acorda, reserve um momento para pensar: qual é o meu propósito hoje? Essa pergunta simples pode guiar suas ações e decisões. Lembre-se, não precisa ser algo grandioso. Pode ser tão simples quanto decidir ser grato por este novo dia. Às vezes, as pequenas coisas fazem a diferença. Agora, pense em situações em que você se sentiu sobrecarregado. Pode ter sido no trabalho, nas relações pessoais ou até mesmo em suas responsabilidades diárias. Uma resposta comum é tentar controlar tudo em volta. Mas o estoicismo nos lembra: nosso controle real é limitado. Você não pode controlar o que os outros fazem ou dizem, mas pode controlar como reage. Analise suas reações. Se algo não sai como planejado, como você se sente? Em vez de se culpar ou se sentir inseguro, que tal adotar uma perspectiva diferente? Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade pode ser a chave para avançar com confiança. A vida é uma jornada cheia de incertezas. A cada dia, você se depara com novas situações que testam sua paciência e resiliência. A habilidade de agir, mesmo quando não se tem certeza do resultado, é uma forma de coragem. O estoicismo celebra essa coragem. Pense na última vez que teve que agir em um momento de dúvida. Como você se sentiu depois? Muitas vezes a boa sensação de ter dado um passo adiante supera o medo da falha. Vamos praticar isso. Nos próximos dias, desafie a si mesmo a tomar decisões rápidas em situações cotidianas. Quando for a um lugar e tiver que escolher algo, seja um prato no restaurante ou um caminho a seguir. Faça a sua escolha rapidamente. Depois, reflita sobre a experiência. Como você se sentiu? O que aprendeu com essa escolha? E se as coisas não saírem como esperado? Lembre-se, isso faz parte do aprendizado. Cada erro é uma oportunidade de crescimento. A vida não é sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico e honesto com o que você sente e pensa. Então, aqui vai um exercício final. Ao final do dia, reserve um tempo para pensar nas suas escolhas. Pergunte-se: o que eu fiz de diferente hoje? Como isso me ajudou a ser mais eu mesmo? Essas reflexões te ajudarão a se conectar mais profundamente consigo mesmo. O estoicismo nos ensina a abraçar a incerteza como parte da vida. A beleza está em aprender com cada momento. As escolhas que fazemos moldam nossa jornada. É hora de você decidir como quer caminhar nesse caminho. E lembre-se, cada passo conta. Por menor que pareça, vamos juntos para o próximo capítulo?
O que vem a seguir pode surpreender você. Ele havia percorrido um longo caminho. A jornada não era fácil, mas cada passo era vital. Ao refletir sobre tudo o que aprendera, ele sentiu que estava finalmente se tornando a versão mais autêntica de si. Mesmo o medo que antes o paralisava, agora parecia apenas uma sombra distante. O conhecimento do estoicismo estava profundamente enraizado em sua vida. Em uma tarde ensolarada, ele se encontrou com amigos para um café. A conversa fluía, risos preenchiam o ar. Em meio ao bate-papo, um amigo trouxe à tona um projeto que sonhava em realizar, mas hesitava. Era um projeto ousado, que exigia coragem. Ele lembrou-se das suas próprias inseguranças e decidiu agir. Sabe, eu já estive na sua posição, começou. A voz dele era firme, mas acolhedora. O medo é natural, mas resistir à coragem é o que nos impede de crescer. Você deve se permitir errar. O importante é tentar. Suas palavras ecoaram entre os amigos. Ele não só falava sobre o que aprendera, mas também compartilhou suas vivências, seus erros e suas vitórias. O que notou foi a reação dos outros. Eles se animaram com a ideia. A hesitação começou a dar lugar a uma discussão entusiástica sobre como poderiam trabalhar juntos nesse projeto. A energia ali presente era contagiante. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava palpável. Ele percebeu que, ao compartilhar sua perspectiva estoica, ele não apenas encorajava os outros, mas também fortalecia sua própria empolgação. Ali, naquela mesa de café, todos sentiam que erros eram oportunidades. O medo, antes dominante, foi transformado em combustível para decisões. Os dias passaram e a vida novamente o desafiou. Durante uma apresentação no trabalho, ele sentiu aquele frio na barriga. O coração acelerou. Mas estava preparado. Ele começou a lembrar do ensinamento de Epicteto. Como reagir era o que realmente importava. Inspirou profundamente, olhou nos olhos da audiência e viu neles não um julgamento, mas a curiosidade. Ele sentiu-se leve. Ao terminar, a sala se encheu de aplausos. A segurança que antes não possuía, agora o acompanhava. Ele foi recompensado com um não. Apenas a validação externa, mas também a interna. O reconhecimento de que as pressões eram apenas reflexos de sua própria mente. Com isso, aprendeu a cultivar compaixão por suas inseguranças. Naquele mesmo mês, ao revisitar os desafios diários, ele começou a fazer escolhas mais conscientes. No trânsito caótico, em vez de se frustrar com as pessoas que pareciam impacientes, ele ria. Ao invés de guardar a opinião, ousava compartilhá-la em discussões. As pequenas mudanças criaram um impacto profundo. As conversas se tornaram mais ricas, as decisões mais certeiras. Ele percebeu que a beleza da vida estava nas imperfeições e nas escolhas feitas em tempo real. Cada erro é uma chance, lembrou-se, uma chance de aprendizado. Em uma noite tranquila, ele decidiu escrever em seu diário. As páginas contavam não apenas sobre o que aprendera, mas também sobre quem se tornara. Coração cheio de gratidão, ele escreveu sua última frase do dia. Sou um explorador da minha vida e cada decisão me aproxima do meu verdadeiro eu. Naquele momento, ele entendeu que a jornada nunca termina. O aprendizado estava em cada curva, em cada erro, em cada felicidade compartilhada. O estoicismo havia se tornado seu guia, e ele estava pronto para o que viesse a seguir. E assim, ao encerrar seu diário, um sorriso brotou em seu rosto. Ele sabia que a vida continuaria a desafiar, mas agora
Ele estava equipado com a perspectiva certa. Ele havia se tornado parte de algo maior, uma corrente de autodescoberta e libertação. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.